Assunto é plural, assunto é digital. Assunto é plural, assunto é digital. Boa noite! Hoje a gente está começando mais um programa inédito aqui no Acreditar em Si. E se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho. E hoje o nosso papo é sobre assessoria de imprensa. Boa noite, Davi Rangel. Boa noite, Stella Vida. Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo bom? Hoje a Boa conversa noite. tá boa, hein? É uma conversa excelente, né? Temos hoje aqui uma assessora de imprensa, uma jornalista de primeiríssima qualidade, né? Hoje o programa tá de peso, né? Há algum tempo, os assessores de imprensa vêm se tornando um ponto colaborativo nas redações pelo Brasil. De acordo com a jornalista especialista em assessoria de imprensa, Amanda Silveira, o que no passado era algo que só as grandes instituições ou artistas investiam, passou a ser parte da comunicação do profissional autônomo nas mais diversas áreas. O objetivo é levar o conhecimento de profissionais de quaisquer lugares do Brasil para as mídias, sejam elas rádio, TV, portal, site, revista, para o podcast Febre do Momento. E já que é Febre do Momento, estamos aqui com o nosso podcast Acreditar em Si. Amanda, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa Muito noite. obrigada. Bom texto, Estela gostei. e ao Davi. Meu mesmo, né? Eu sei. Assessorando a assessora. Legal. É isso mesmo, é muito importante a gente falar, principalmente das mídias digitais, né? Quando a gente fala dos podcasts, não só eles, mas hoje, portais, muito mais do que jornais impressos, né? E a gente sabe que daqui a pouco, talvez, não. Porque na minha época, quando eu me formei em jornalismo, há 22 anos atrás, o acabar o papel era um talvez, não é mais. Né? A gente vai ter, daqui a muito pouco tempo, só a mídia digital mesmo. Eu acredito muito nisso. As pessoas que ainda leem o papel, elas estão indo embora, né? Faz parte de uma geração que vai ficando para trás. Embora eu tenha um filho de 20 anos que ainda goste do livro como eu gosto. Certo. Mas a gente sabe que isso vai acabar E mesmo. como é que você explica o renascimento do rádio, que já era para ter acabado há muito tempo, como o pessoal... Eu estou puxando sardinha pro meu lado. O pessoal está falando assim, o rádio vai acabar, tá falando desde que eu comecei a fazer rádio, há 35 anos, e o rádio não acabou. E aí? Eu acho que o rádio não vai acabar nunca. Essa não. é uma visão minha, assim. Eu acho que ele vai se adaptando. Por exemplo, hoje a gente tem os rádios fazendo live dos programas Exatamente. deles ao vivo. Que Se não ade- são se ade- podcasts, se mas estão se adequando. adequando ao digital. Eu penso assim, que... Aí até... Depois eu quero voltar lá, né? Para eu contar um pouco dessa história aí, da assessoria. Nós temos tempo. Mas é importante que a gente não perca o gancho, porque o que acontece? Quando a gente vai analisar um processo de comunicação, a gente precisa analisar cada processo, cada cliente, cada momento, o que ele quer, que público. Porque eu até brinquei aqui no programa da manhã, né? Que é com a Luciana Ferraz, um beijo para ela. Eu brinquei com ela, eu falei, cara, não tem nada mais importante numa cidade pequena como a que eu vivo, que é Além Paraíba, para você anunciar uma morte, um show ou uma promoção que um carro de som. Verdade. Incomoda, é uma coisa... Nossa, mas se tem determinados eventos que se você fizer e não colocar o carro de som, você não tem público. Ou na rádio de poste. Não tem público. Rádio de rua. Normalmente no Natal tem essa parte. verdade. Então, assim, eu acho que a comunicação, ela tem diversos braços e eu acho que tem que ser analisada caso a caso. Então, um trabalho que eu faço paralelo à assessoria de imprensa são as consultorias de comunicação. Então, aí a pessoa vai sentar comigo, ela vai me falar o negócio que ela tem, quem que ela quer, com quem que ela quer falar. Às vezes é uma loja, mas é um lançamento de uma promoção de alguma coisa, ou é um dia do cliente especial. E aí eu vou falar, olha, vai para mídia digital, mas é importante nesse momento você pôr rádio. Como é que você fala que rádio, principalmente onde você não tem TV, tá, Davi? Sim. Cidade como Além Paraíba, como várias aí que nem TV você tem, como é que você tira o valor do rádio? Não tem como, não tem como. É verdade. Entendeu? Fora as pessoas que estão no carro, que estão de manhã, que normalmente não vão ligar a TV de manhã, elas vão ligar o rádio. No carro nem pode, né? O carro Só é, pode no banco de trás, né? principalmente. Eu tive um programa que ele era veiculado em Além Paraíba às 18 horas. Eu pensava, esse programa não tem público. Um dia o promotor da cidade me chamou e falou, eu adoro o seu programa. Olha. Porque eu entro no carro para ir embora Que legal. e escuto. Porque é isso. Então, assim, não vai acabar. O papel vai acabar porque é uma coisa extremamente cara,
né? Porque eu já tive jornal, foi uma das coisas que aconteceram no meu processo depois de formado. E eu sei o quanto custa para imprimir e o quanto é difícil o patrocínio. Então, se você tem hoje o meio digital em que você pode levar informação, é muito natural e a gente vê que até os grandes jornais estão migrando para eles, Verdade. né? Um beijo para Adriana Ventura, aqui de Nova Friburgo, né? Adriana Ventura, do Jornal Voz da Serra, não é isso mesmo? Sim. Que batalha aí, mantém o Jornal Voz da Serra. Guerreira, viu? Guerreira. A gente encontra a Adriana aqui de bermuda e chinelo, aqui do lado da Zoom, aqui, fechando a edição do jornal. 6, 7, 8 horas Guerreira, da noite. Porque para imprimir é uma fortuna. E as pessoas muitas vezes não valorizam isso, acham que né, mas é tão caro um patrocínio. Como assim caro? E conta um pouquinho da sua história, para quem não te conhece, da sua jornada. Como é que a Amanda chega aqui? Então, a Amanda era uma menina Amanda que queria... Amanda. Trocadilho. Trocadilho horroroso. Eu vou dizer pra você que nesse trocadilho horroroso seu, amando da arte. Muito bom. Porque eu queria muito, criança, lógico, toda criança interpreta no banheiro. Não sei se toda, mas... A maioria. Eu chorava, fazia nós, cenas de novela. E assim, eu sempre fui muito noveleira. Hoje eu não sou mais, hoje eu assisto muitas séries. Porque elas me dão mais agilidade. Então eu perdi o... Porque a minha mãe tem 88 anos. Eu durmo lá uma vez por semana, 2 vezes por semana. E passo uma semana a novela, eu consigo entender perfeitamente a novela que ela tá vendo. É a mesma coisa. Então eu não consigo acompanhar mais esse ritmo lento, né? Eu fui pra série. Mas eu era uma noveleira, fã de Manuel Carlos. Meu TCC foi sobre laços de família, cotidiano, drama e catarse de Manuel Carlos. Legal, entrevistei Manuel Carlos, porque eu amava mesmo, assim, a como ele conseguia levar, mesmo sendo no Leblon, mesmo sendo mulheres ricas, pessoas ricas, colocar o nosso dia a dia. As pessoas simples se encaixavam ali. O Manuel Carlos é o autor das Helenas, não é isso? Das Helenas, exatamente. Das quais eu amo de paixão, inclusive. Eu fui pro jornalismo pela arte. Porque eu achava que talvez fosse um meio, né? Eu morava no interior, no atriz eu não vou ser, né? Na minha cabeça. Escrever uma novela, como? A gente fica muito assim. E a gente se perde muito. Eu conversava hoje com as meninas da UFJF, onde eu vou até voltar para fazer uma palestra para a Facom. Vai ser muito bacana falar sobre assessoria com eles. E eu falei para elas, a gente decide a nossa profissão muito cedo. Né? Muito antes do momento em que a gente está pronto para isso. Então eu falei, bom, não vai dar para fazer nada disso. Aí falei, tô muito bagunceira esse terceiro ano. Fiz vestibular, que na época era vestibular para história, porque eu amava história. Passei, lógico, quase num dos primeiros lugares, porque não era difícil de entrar, mas o curso era pesadíssimo, né? Porque livros enormes, textos enormes e tal. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu sou da arte, ou eu tenho que fazer letras, ou eu tenho que fazer jornalismo. É isso, esse é meu caminho. E aí, ao invés de pedir transferência, burramente voltei, estudei de novo, fiz outro vestibular e entrei para a Faculdade de Comunicação. Então, daí, partiu tudo. Mas quando eu me formei... Você fez em Além Paraíba? Fiz na UFJF, em Juiz de Fora. Quando eu me formei, eu fui para São Paulo. E aí, o umbigo agarrado no interior... Aí você conheceu o mundo cão. Eu namorava já meu primeiro marido, e aí eu queria voltar de qualquer jeito, não queria ficar em São Paulo. Voltei para Além Paraíba e aí virou o caos, né? Porque você não gostou de São Paulo, não? Eu amo São Paulo, mas na época eu era uma menina, né? Eu queria viver na minha cidade. Claro. E aí, isso foi tema de terapia por muito tempo, né? Até eu entender que a gente vive do momento para frente, não do momento para trás. Mas aí, enfim... voltei para Além Paraíba, tentei algumas coisas no jornalismo, mas não funcionava e tal, porque já tinha aqueles rádios ali, aquelas pessoas que já estavam ali, nunca fui locutora, né? Então não era o caso, e eles não tinham dinheiro para pagar, às vezes, um jornalista para estar ali na redação, as pessoas vão se adequando mesmo, os jornais vão sendo montados por pessoas que às vezes não têm informação, e parabéns, porque pelo menos tem informação e tal. E aí fui ficando triste, fui para a área da administração, ganhei dinheiro aberto, trabalhando jururu, como em RH de obra, departamento pessoal de obra, de usina. Fiquei um tempinho em Goiás, mas tinha o meu filho pequeno, voltei, não aguentei, mas já tinha me separado do meu primeiro marido, com a glória de Nosso Senhor. Amém. Amém. O novo é tudo de bom. Que bom. É daqui pra frente. É daqui pra frente sempre. Boa. E aí eu comecei a trabalhar em obra e tudo, pensei até em fazer uma faculdade de administração. E dentro de uma dessas obras, né, já mais próxima de Além Paraíba mesmo, ali em Sapucaia, não sei se vocês conhecem,
Pertinho, os Três pessoal Rios. confunde com Papucaia, que aqui em Cachoeira de Macacu não tem nada a ver. Pois Essa é. Sapucaia é perto de Três Rios. Perto de Três Rios, isso. E eu comecei a trabalhar numa obra também em RH e DP de obra, e é uma área que paga bem, sabe? E eu falei, cara, vou fazer uma faculdade de administração. Mas aquilo era uma infelicidade para mim, acordar todo dia. O domingo era aquele momento triste, né? De ter que ir. Só aí conheci dentro dessa obra uma engenheira que tinha uma irmã que tinha uma agência de comunicação. A partir daí, eu fui para a comunicação política, trabalhei na Prefeitura de Carmo. Depois trabalhei no... Goiás, Carmo, Além Paraíba, Juiz de Fora, Mas aí São na área Paulo, administrativa. Depois eu voltei para comunicação. Portugal, Itália, não, França... quem não, dera. Aí você volta para comunicação. Aí voltei para comunicação na Prefeitura de Carmo. E depois fui fazer A belíssima cidade do Carmo. Linda mesmo. Linda mesmo. Fiz uma campanha política. Então, tenho 2 experiências de campanha política que foi muito importante. Não quero nunca mais, mas foi bem legal. Tentei um tempo fazer assessoria da prefeitura, mas a prefeitura de Além Paraíba não tem um departamento de comunicação, então ficou difícil, ficou enrolado, eu fui embora, porque eu sou assim também. Não é que não é do meu jeito, eu não faço, mas se eu sei que tá certo e não tá fazendo, eu vou embora. Fazer infeliz não é bom, né? E fazer mal, eu não faço. E foi nesse momento que teve sua transição de jornalista para assessoria de imprensa? Foi, na verdade, eu sempre amei assessoria, desde a faculdade, só que não tinha essa disciplina. Ah, perfeito. Hoje eles têm na UFJF e a Legal. Lu me disse que tem aqui também. Achei maravilhoso, porque não tinha. Tudo que eu aprendi de assessoria, eu aprendi com cursos paralelos. E qual que é a e na diferença? Você faz, por exemplo, você não faz clipagem quando você é jornalista. Sim. É você que é a notícia. Explica para o nosso espectador o que é o clipe. É você, O clipping. buscar todos os links, todos os meios, os veículos em que seu assessorado tá. E entregar isso para ele, porque isso é seu resultado. Antigamente recortava a página Né? do jornal. Normalmente você não faz briefing, você faz reunião de pauta. Isso. Porque o briefing é, por exemplo, você é nutricionista, quais temas nós vamos falar sobre isso? Perfeito. Né? Hoje, do próximo programa, eu não sei se vai ser antes do meu programa ou depois do meu programa de data, mas vocês vão falar com um assessorado meu, a gente fala de marketing. Eu tenho assessorado que fala de direito, eu tenho assessorado que fala de odontopediatria, eu tenho assessorado que é terapeuta. Eu tenho uma assessorada agora que é de São Paulo, que tem uma agência de publicidade. Então, assim, precisa ter briefing pra gente entender do que a gente vai falar. Verdade. Agora, tem muita coisa que vem do jornalismo. Você faz ronda de pauta todo dia, porque você precisa saber o que tá rolando. Você faz matéria, você apura, você entrevista, tudo isso, né? E você redige. Né? E tem que redigir bem, porque senão o jornalista já não quer te ouvir. Se você não tiver um texto bem escrito, então... Ô, gente, ela escreveu aqui, você que está vendo a gente agora, estamos conversando com a Amanda Silveira, jornalista, assessora de imprensa, para contextualizar para vocês aqui, e ela mandou um texto para a gente aqui que em 30 linhas ela explicou a carreira dela toda. É por aí, né, Amanda, esse negócio do resumir, Agora eu quero te fazer uma pergunta, adianta ser jornalista ou assessor de imprensa se você não tem a famosa cultura geral, se você não procura se informar de tudo e de todos ao seu redor? Não adianta. Isso aí não adianta ser nada, né? Eu acho. Eu acho que a gente tem que ter essa tal dessa... Eu hoje tô pecando bastante, porque eu tô com bastante cliente e aí eu tenho feito ronda de pauta, ou seja, eu tenho lido notícias só relacionadas a nutrição, direito, mas infelizmente, porque eu tenho uma vida bastante corrida, mas eu acho que você precisa ler outras coisas, né? Eu gosto muito da literatura. Por exemplo, eu sou apaixonada na Conceição Evaristo. Eu tô assim, uma atrás da outra dos livros dela, um atrás do outro. E isso também faz parte da sua cultura, né? Que é entender os escritores brasileiros, também os americanos. A Conceição, ela contextualiza tudo, né? Nossa, e é uma coisa muito linda. Pega assim. aqui e mostra para todo mundo como é que vai ser ali. Né? E eu leio muito sobre feminismo, e eu leio muito sobre o feminismo negro, que eu acho que é uma luta bem mais árdua. Então, eu acho assim, tudo isso tem... Se a gente comentava em off sobre a história de Israel, é lógico que eu tenho uma noção, um panorama de longe, mas eu não estou aproximada, porque eu não estou conseguindo fazer todas as coisas que eu gostaria, porque eu preciso estar muito bem informada sobre os temas dos meus assessorados, e eu não abro mão dos meus livros nem das minhas séries. Mas eu acho que a gente precisa estar bem informado sobre tudo. A gente não precisa saber tudo sobre tudo. É um pouquinho de cada porque coisa. ninguém sabe tudo sobre tudo. É um pouquinho de cada coisa, né? Exatamente. Pode ser até que você me pergunte uma coisa da minha área, que eu diga, olha, preciso me aprofundar mais nisso, eu não sei. Né? E preciso aprender. Né? Mas eu acho que a gente precisa saber sim. E uma coisa principal assim que eu acho
E eu assisti ao podcast da Liz, que também é uma cliente minha, um beijo para ela. Clínica Sublime. Que ela falou sobre o Nossa empreendedorismo. Nossa cliente também no Da Vida Show. É, né? Ela é A Liz tá maravilhosa. bombada. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Meus clientes são todos maravilhosos. Eu juro que quando eu cheguei aqui pela primeira vez, o Marcos falou comigo, você tem mais pauta para mandar para mim? Eu falei, cara, eu tenho um exército. Porque é verdade. E o Ricardo Ferreira, meu sócio, não te atendeu ainda, né? Eu já Ô, mando um Mané, recado para atende ele. ela, tá? Atende ela. Tenho um exército Eu mesmo. cobro mesmo aqui. E vou te falar que hoje, no começo, não dava pra fazer isso, mas hoje eu escolho. Quando eu faço uma reunião e penso, eu quero ou não quero atender essa pessoa? E eu tava pensando sobre isso esses dias, sobre o que é ter sucesso na carreira. Eu acho que ter sucesso na carreira na minha concepção é isso. Eu falei, hoje, todos os clientes que eu atendo, eu sou gosto. feliz. E eu tenho um relacionamento de fato com eles. Isso. Entendeu? Nós somos, eu não vou dizer amigos íntimos, porque isso a gente vai Sim, ganhando com o tempo, sim. mas nós somos amigos. É aquela felicidade. Ele tá fazendo aniversário, eu tô Isso. realmente feliz, Meu né? filho tá doente, o meu também, e aí vamos lá, Vamos e eu fazer vou pra essa praia troca. hoje, vou viajar. Vamos adiantar porque eu vou fazer uma viagem. É isso. E a Alice falou uma coisa muito importante sobre as faculdades, e eu perguntei para as meninas da UFJF, onde eu vou fazer a palestra, se elas têm alguma coisa de empreendedorismo. E não tem. Alguma disciplina, não tem. Faz muita falta. A gente está com o mercado muito saturado na maioria das profissões, exceto nas coisas de tecnologia. Mas a gente está com o mercado superfaturado. Empreender, muitas vezes, é um bom caminho, principalmente se você estiver no interior, né? E principalmente a pandemia abriu isso pra gente, porque hoje eu posso atender em qualquer lugar. Sim. Eu acabei de falar dessa cliente minha que é de São Paulo. Eu acho que é a mais distante. Então, assim, cara, empreender é muito difícil. A parte financeira é muito difícil. Os impostos. Tudo. Eu, por exemplo, hoje ainda sou MEI. Mas você tem que saber quando mudar, você tem que saber. Aí você vem fazer marketing para você mesmo, porque às vezes você precisa. Então, assim, eu fiz Empretec em 2016, já me tinha me despertado essa ideia de fazer assessoria para mim, porque aí você me perguntou da política, eu fui para a Associação Comercial. Perfeito. E eu sou até hoje prestadora de serviço da Associação Comercial de Além Paraíba. Só que eu era CLT, eu era assessora de comunicação e imprensa de lá. Carteira assinada. Carteira assinada, e lá eu fiz o Empretec e falei, cara, eu quero ter um trem para mim. Eu acho que eu posso fazer isso de outro jeito. Mas aí, em 2016, pois ainda demoraram 8 anos. Não, 8 não, né? Porque já tem 4 que eu... Sim, então, demoraram 4, 5 anos que eu larguei tudo, passei um aperto, processo, né? Devi muito. Sem dever não consegue. Porque eu não tinha mais salário, né? Claro. Não caía mais salário. Então, assim, como hoje meu casamento é muito feliz, ele me impulsiona muito, as contas da casa estavam pagas, a escola estava paga, mas eu não tinha dinheiro pra nada, entendeu? E aí fui. E aí uma cantora, que hoje parou até de cantar, Damares Moraes, uma incrível. Se puderem, até sigam lá a Dama. Ela não tá mais cantando, mas tem muito vídeo dela. Mas voltou pra área do vinho, porque essa área de música é muito difícil e tal, mas talentosíssima. Ela é sommelier. Fabrica vinho? Não, ela trabalha na importadora. Degustadora. Ela é maravilhosa. Degustadora que se fala, e né? ganha bem, né? Muito bem. Então, assim, mas ela virou pra mim e falou, você faz uma assessoria minha? Eu falei, e agora? Como é que faz, né? E aí, na marra, a gente fez. Foi na Rede Globo de Juiz de Fora, foi no SBT de Juiz de Fora, foi nas TVs digitais, foi em vários podcasts, publicamos em vários jornais. Eu falei, cara, isso funciona. E uma angústia muito grande minha era justamente, eu fiz um Reels essa semana falando, uma angústia muito grande era não entender por que profissionais que sabiam tanto, às vezes eram vistos nas redes sociais, mas não eram fonte. E a gente ficava vendo nos jornais de TV, as mesmas fontes todo dia. Eu falava, não, tem alguma coisa errada, alguém precisa mostrar que... Claro que existem assessores de imprensa, não sou só eu, pelo contrário, tem milhões. Mas ali na minha região, as pessoas não falavam na televisão, não davam entrevista, então não saiu jornal nenhum. Falei, tem alguma coisa errada nessa região toda, a gente precisa... E aí foi isso. Você já pensou em ser candidata a alguma coisa? Eu já vereadora? fui. Já fui. Você se expressa de uma maneira muito legal. Você é muito ágil no teu pensamento. Não perdi feio, não me perdi. Você foi candidata a vereadora? Fui. Você podia ser candidata a prefeita, a governadora. Tem muita gente aí que você bota no sapato. Eu tenho tranquilidade de falar nisso, né? Eu estou há 35 anos na comunicação. Então, você se expressa muito bem. E a maneira como você... argumenta, e as pessoas às vezes não sabem disso, argumentam sob pressão, que eu estou te fazendo perguntas e você imediatamente já me responde de maneira rápida e objetiva e sem perder
o fio da história, Do entendeu? raciocínio. Eu votaria em você para vereadora e para prefeita, para governadora. Muito Tem obrigada. 2 votos aqui, não tem? Tem. Dois votos. Obrigada. Tem 2 votos. Mas você sabe que isso foi uma coisa que eu quis me afastar mesmo? Eu fui candidata na política. última eleição. Na política a gente não consegue, né? Porque a nossa vida tá dentro da política. Nós mas somos do, políticos por do natureza. partidarismo. Quando a gente escolhe assim. o creme dental que vai usar de já, manhã, tá, já já fazendo é um ato política. político, né? Mas eu quis me afastar porque, assim, não porque eu não ganhei, tá? Não tem nada a ver. Foi uma votação até, 120 votos, sendo que eu só fiz campanha online porque eu não pus meu pé na rua por conta da pandemia, porque eu morria de medo de morrer. Em além? Morria de medo de morrer mesmo. Nem Ficou com caminhada eu medo- fui. Ficou com medo de ir pro além. Fiquei. Fiz só online. A barra, então eu a barra é acho- pesada, né? A barra é pesada. A minha intenção era fazer isso que você está falando nos bairros, era explicar a função do vereador, era conversar com pessoas humildes para que elas entendessem. Isso é muito legal. E eu não consegui fazer isso. Só que aí eu fui vendo que não era um mundo para mim, assim. Eu sou política. Você vai voltar. Não, eu sou política. Você vai voltar, você Mas vai eu voltar a ser quero, candidata, eu eu quero, tenho sabe o quê? certeza Eu disso. quero coletivo, eu quero ONG, eu quero isso. Entendeu? E eu, Perfeito. inclusive, eu já tive um coletivo de mulheres, já tive assim, já participei. E quero que ele volte. E Entendeu? dá pra ensinar tudo isso que você é? Olha que pergunta Nossa, legal. mas não, eu tô Dá pra ensinar tudo isso que você é, Mas virou o que que eu referência, sou? virou matéria. A matéria Amanda Silveira. Agora eu fiquei sem Mas é palavras. verdade, você é uma sumidade, é difícil encontrar gente assim. É, Eu porque fiquei todo... sem palavras de verdade agora, de verdade, sim. Mas toda essa... Eu acho que... primeiro, eu acho que para empreender a gente tem que estar em movimento. Então, eu acho que o movimento fez de mim isso. E apanhar, e tomar pancada, e achar, e vencer as minhas crenças limitantes. Cada um de sabe onde o cabo achar, aperta, isso. de achar que eu estava no interior. E outra coisa, vou falar para a câmera. Terapia. Eu acho que terapia salva. Porque eu tinha muito medo do que as pessoas iriam dizer, do que eu ia falar e do que eu ia fazer. E isso fazia eu acreditar que eu não sabia, mas eu sei. Eu sei porque eu estudei. O julgamento dos outros é muito Eu sei muito porque eu complicado. estudei. É. Eu sei porque eu continuo estudando. E eu sei porque eu dou minha cara para bater para errar. E se eu ficar sentada sem fazer nada e não errar, eu também não vou produzir nada. Absolutamente nada. Então, o movimento e terapia. E eu tô muito emocionada com essas palavras, de verdade mesmo. No contexto atual, no contexto político atual, a gente está vendo muito fake news, muita informação errada, muita coisa sendo colocada para poder prejudicar. Tá rolando até cadeirada, Até né? cadeirada. Até cadeirada tá rolando, tapa na cara, coisa e tal, cusparada no interior do Maranhão. Então, como é que você vê o jornalismo ou as informações nesse contexto político atual, na campanha política? Olha, eu acho que o jornalismo sério é de uma importância incrível. Eu acho que algumas dessas mídias ainda não perceberam isso. O quanto é importante. A gente tem vários portais, eu não vou lembrar nomes, que eu sou péssima disso, mas vários portais de testagem de notícia. Eu acho isso maravilhoso. Um é o fato ou fake. Isso, fato ou fake é maravilhoso. do G1, Eu sempre vou pro Google para ver se tá no G1 mesmo, se saiu na Folha de São Paulo, porque olha só, eu sempre falo uma coisa, a imprensa, ela pode ser parcial, e ela às vezes é. Não deveria. Não deveria, mas às vezes ela é, tá? Ela é porque às vezes ela recebe verba de determinado lugar, então assim, mas ela não é mentirosa. Então ela pode deixar de noticiar algo, mas ela não pode mentir. Verdade. E a imprensa séria não mente mesmo. Ela esconde. Isso acontece. A gente lamenta. Fazer o quê? Sim. Né? O jornalismo independente tem mais liberdade para isso, ao passo que, ao mesmo tempo, não tem dinheiro. Tem que ficar lá pedindo contribuição. Claro. Né? Eu tenho, assino, não vou lembrar também, um que eu contribuo mensalmente para receber, porque eles são totalmente a opinião deles. Sim. Né? E também não são parciais, porque é a opinião deles, mas pelo menos não mentem e nem omitem. Mas então eu acho que ainda não entenderam. Eu acho que a imprensa é de uma importância... E não é só na parte política, não, sabe? Por exemplo, eu vejo muito influencer falando de dieta, eu vejo muito influencer falando de vender marketing, esse próprio, eu não posso falar o nome, mas esse próprio cadeirado. Envenenando as pessoas. Esse próprio cadeirado aí é um cara complicadíssimo, Perigosíssimo. Então, assim, na área do direito, falando que você pode conseguir qualquer coisa, né? Então, assim,
Eu acho que a imprensa tem que tomar Eu só bastante fico achando que se ele é tão cuidado. bom em tudo, tomou a cadeirada e foi pro hospital, tinha que ter reagido, tem que partir pra cima, né? Ele não é Não, imortal, não é verdade? exato, porque é o ele é que imortal, parece, é né? imortal, não é verdade? É o que parece. É o que parece. Você acha que quantos por cento da população realmente está atrás da notícia verdadeira? Tipo assim, 20% ou 30% das pessoas se preocupam em ver se é fato ou boato aquilo que ela está repercutindo, compartilhando nas suas redes sociais? Eu acho que os jovens procuram mais. É mesmo? Eu acho. Os jovens eu vou incluir até os 50 anos. Porque eu acho que, por exemplo, a minha mãe, ela não usa o WhatsApp, ela tem 88 anos, mas certamente se ela recebesse, ela compartilharia. Sem ter essa educação a preocupação de conferir. Então, eu acho... a gente não pode generalizar, né? Lógico que tem pessoas mais velhas que checam e tem pessoas mais novas que repassam. Mas eu acho que a juventude está bem ligada nisso. Essa minha segunda pergunta eu fiz devido à primeira. Se é tão importante o jornalismo numa campanha política, quantas pessoas se informam, quantas pessoas dão valor à notícia verdadeira Muito poucas. ou à notícia falsa? Muito então, por poucas. isso, a notícia falsa vence na política. Com certeza. Com certeza. E porque o que acontece é que a gente tem as mídias sociais, né? Muito mais fortes, às vezes, do que a imprensa. Verdade. Tanto que o meu trabalho, para ter 100% de eficácia, ele tem que trabalhar com um marketing digital bem bacana. É claro que, se você quiser só lançar um livro em São Paulo e eu te colocar no Jornal de São Paulo, ok para você. Mas se você quiser ter continuidade nisso, como os meus clientes têm, eles têm que estar na TV, estar no rádio e estar postando. Então, as pessoas acreditam muito naquilo ali. Agora, não tenha dúvida de que a imprensa avaliza e traz uma autoridade fenomenal. Quarto poder? O fato, sem dúvida, o fato de eu estar falando aqui me dá mais credibilidade do que o fato de eu falar no meu Instagram. Verdade. O posicionamento que... Existe um programa que acredita no que eu estou falando. Você foi convidada. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Um jornal publicou uma matéria falando sobre mim. Ou com uma entrevista comigo. Te dá mais credibilidade. Muito mais. A imprensa continua avalizando e ela vai avalizar sempre, porque a imprensa vai mudar, mas ela não vai. A imprensa não vai acabar. Ela precisa existir. A dinâmica talvez mude, né? Muda, tá mudando pro Tá digital, mudando. tá mudando pro podcast, que é digital. Perfeito. Foi aquilo que a gente falou. Mas acabar, não vai. E como que é essa sua dinâmica com as mídias tradicionais e com as redes sociais? Olha, foi outra coisa que eu tive que aprender, assim, porque eu saí da faculdade e acabei indo pro administrativo. Então, eu não trabalhei em TV, eu não trabalhei em redação de jornal. E eu envio os releases tendo que saber, por exemplo, que é para publicar, que esse aqui já vai publicar direto. Esse aqui, por exemplo, na TV eu tenho que dar um personagem, eu tenho que dar uma segunda fonte. Por exemplo, eu vou falar de INSS. Eu preciso levar alguém lá que tá precisando, que tá com problema com o INSS. Às vezes o produtor fica louco dentro da TV, gente. De fato. Então, se eu entregar tudo na mão dele, a chance da minha pauta ir pro ar é muito maior. Então, eu fui tendo que aprender como lidar com cada um deles, entendeu? Perfeito. Mas sempre respeitando o espaço. Eu vou dar uma dica para assessores, gente. Respeitem o horário, respeitem a maneira como você fala com as pessoas, a gentileza com que você trata as pessoas, não falsidade nem puxa-saquismo, que isso a gente sente. Mas a educação, o respeito pelo trabalho daquela pessoa e entender a editoria dela, o que você pode fala no rádio mandar. pra gente assim, dá pra você gravar e mandar pra mim quando você botar no ar? Aí eu falo, não. Ouça, né? É seu trabalho, Por ouvir. favor. Você está me pedindo para botar um cliente seu no ar. Aí você não consegue? Ouça, né? Você Pelo não menos tem que gravar informa e para o mandar. seu cliente que ele vai estar no ar. Pelo é, menos isso. pelo Porque menos isso. às vezes você vai estar atendendo outro cliente, tudo bem. Né? Mas eu acho que é isso. Gentileza. Falta gentileza. E e aí se adequando aos veículos mesmo. Você tem um minuto para dizer em que momento da tua vida você falou, agora eu acredito em mim. Eu falei quando eu vi os resultados da minha primeira assessorada e eu comecei a perceber que eu não precisava buscar pessoas que eu conhecia, que eu podia, através do meu trabalho, de falar o que eu falo, de mostrar o que eu sei, de perder o medo, tirar as minhas crenças limitantes, que eu podia fazer o que eu amo fazer, que é o jornalismo, através da assessoria de imprensa, e colocar as pessoas que estão lá no cantinho de cada lugar para brilhar em qualquer lugar do país.
Que lindo. Legal demais. Conseguimos a melhor forma. Cabe mais um programa, eu acho. Cabe. Você Acho que faz que a pauta parte aqui, não sou eu, mas eu acho que cabe uma parte 2 aí. Então, tem como, até porque tem um assunto do como a assessoria de imprensa ajuda os empreendedores. Isso. Próximo programa. Isso, muito bem. Maravilhoso, eu topo. Topo até vir, de repente, fazer de 2, eu não sei se dá. Mas, por exemplo, com o Jaime, que é o estrategista Por favor, de marketing, por favor. né? E a gente pode falar como que o marketing e a assessoria se casam, ó. Perfeito. Casamento Tá lindo. vendendo pauta, não? Tá. Tô vendendo pauta. Qualquer oportunidade. Tô vendendo pauta. Gente, até a próxima. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, gente. Até a próxima sexta-feira com mais um Acreditar em Si. Até lá.